Não. Beleza. Mas a gente já teve feriado agora, 2 semanas atrás, né? Então, todo mundo descansado já, né? É isso? Vamos levantar um pouquinho para rezar? Boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, nessa noite entregamos a nossa vida, abrimos os nossos corações à Tua palavra, que possa ser pregado, que possa ser ensinado aquilo que Tu queres, que é os Teus ensinamentos, Senhor, a Tua palavra, o que o Senhor quis deixar para nós de mais precioso. Pedimos também pelas pessoas que estão passando dificuldade com saúde, dificuldade familiar, com emprego, dificuldades financeiras, dificuldades de saúde também emocional, mental, Senhor. Que o Senhor possa estar tocando no coração de cada um nessa noite. O Senhor que está aqui, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, disse Jesus, eu estarei no meio deles. Jesus está aqui essa noite, nos amando, derramando o seu Espírito Santo sobre nós. E nós queremos agradecer a Ele e entregar tudo que somos e tudo que temos. E essa entrega só pode ser perfeita, essa entrega só pode ser agradar muito mais ao coração dele se essa entrega for pelas mãos de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, podemos sentar, ficar à vontade, tranquilos, enquanto a gente está esperando os últimos a chegarem, né? Vou contar rápido. Vamos perguntar uma coisa, que dia que vai ser dia 25 de abril? Vocês sabem? Hoje é dia 20, né? Terça-feira, dia 25 de abril, vai ser o dia de São Marcos Evangelista. Então, quando vocês forem ler o santo do dia, vocês vão ver São Marcos Evangelista. Quem foi São Marcos? Bem rapidamente, foi um dos 70 discípulos que aparece na Bíblia, foi São Marcos, tá? Então, quando eles saem de 2 a 2, por ordem de Jesus, e eles saem para pregar o Evangelho, né, na Judéia, São Marcos ele estava lá. Diz também a tradição que São Marcos foi aquele cara que quando ele era bem jovem, né, mas quando Jesus foi preso, todo mundo se dispersou, né, e eu acho que no Evangelho de São João fala que alguém saiu pelado, né, sem roupa, saiu correndo, fugindo, porque os soldados agarraram a roupa e ficaram com a roupa dele, e aí ele saiu pelado. Algumas pessoas falam, uma tradição fala que era São Marcos. São Marcos, depois ele vai ser discípulo de São Paulo, e passado algum tempo ele vai ser discípulo de São Pedro, e ele passa um tempo com São Pedro. São Pedro fazia pregações maravilhosas, e aí o pessoal ficava de queixo caído, pedindo: ô Marcos, faz o seguinte, escreve tudo isso, bota no papel, né? Essas pregações de Pedro,
foi quando ele escreve o Evangelho e tudo mais. Ele fundou a igreja de Alexandria, uma importante igreja da Idade Antiga, super importante, que fica no norte do Egito. E ele morreu lá perto dos anos 800 e alguma coisa. O que aconteceu? Já tinha todo o norte da África já estava tomado pelos muçulmanos, e foram alguns cristãos lá de Veneza e roubaram, ou resgataram, na verdade, roubaram não, né? Mas resgataram a ossada, os restos mortais de São Marcos, e levaram para onde? Para Veneza, e fizeram uma grande basílica chamada São Marcos, e isso daí aconteceu no século IX. Tá? Então é só um pouquinho da história. Quando você vai para Veneza, vê tem uma igreja muito bonita, uma basílica muito bonita lá, é a Basílica de São Marcos, onde realmente está São Marcos lá enterrado. Ok? Bom, foi rapidinho, né? Só para a gente tocar o barco aqui, né? Então vamos lá, vamos tocar o barco aqui. Bom, hoje, antes de falar o tema principal, eu quero pegar o gancho para vocês. A gente estava falando até agora do credo, não é verdade? O creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, chegou em Jesus Cristo, e aí a gente chegou finalmente no auge do ano, que é a Semana Santa, né? E a gente falou que Cristo morreu crucificado por cada um de nós, e aí a gente focou toda a nossa atenção na cruz, na paixão de Jesus. A semana passada a gente focou aonde? A gente focou na misericórdia de Deus, não é verdade? Então a gente está focado 100% em nosso curso. Se alguém falar que não, vai ser mentira. Nosso curso, ele é cristocêntrico, não é verdade? Ou seja, o Cristo está no centro de tudo, né? Ele é teocêntrico, Deus está no centro de tudo. Mas hoje, eu não quero falar muito, quer dizer, vou falar bastante, né? Mas eu não vou dar o foco em Deus, mas sim eu vou dar o foco em cada um de nós. Por quê? Porque o que Deus fez por nós é grande demais. A morte de Jesus na cruz, ela é grande demais para um ser desprezível como se nós fôssemos, né? Então, se nós fôssemos seres desprezíveis, nós não mereceríamos uma morte tão dolorosa de um Deus, não é verdade? E quando você olha na perspectiva de Deus e vê o amor intenso com que Ele nos amou, o quanto que Ele amou a cada um de nós, a ponto de que se você tivesse, e aí eu não consigo apontar para cada um de vocês, mas se você tivesse, eu vou fechar o olho aqui, vocês assumam para vocês, tá? Pessoalmente, só vocês no mundo, se desse um apocalipse geral e não tivesse mais humanidade, só sobrou você e o Will Smith, né, naquele filme, mas só sobrou você na face da terra. Jesus faria a mesma coisa por você. Jesus faria a mesma coisa por você. E por que isso? Por causa da dignidade que vocês têm, a dignidade que cada um de nós aqui temos. Imagina o seguinte: quem gosta de carro aqui? Levanta a mão. O que vocês acham de uma Ferrari? Eu não gosto. Vai ou vai? Vai ou vai? Acho que não foi. Aí foi? Você ligou? Peraí. Roubaram a Ferrari. Tinha seguro. Aí sim! Olha a Ferrari aí. Pode deixar assim, Ivan, porque está muito claro aqui. Pode. Melhor. Então, imagina uma Ferrari, não é verdade? Imagina agora, vamos fazer o seguinte: imagina que vocês estão trabalhando no dia a dia, tal, passa na frente do ferro velho e vocês entram lá e vocês acabam vendo uma Ferrari no ferro velho. Vocês já imaginaram isso?
Uma Ferrari no ferro velho, um carro de sei lá quanto, nem sei quanto que custa isso aqui. É meu sonho de consumo, mas eu sei que eu nunca vou conseguir comprar. Então, esquece. Deve ser o quê? Uns 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de dólares? Não sei quanto. Mas imagina uma Ferrari que está no ferro velho. Você vai por acaso perguntar, por onde que andou essa Ferrari? Como foi a estrada aqui? Quem será que dirigiu essa Ferrari? Será que vocês vão fazer esse tipo de pergunta? Ou vocês vão falar, mas que raios uma Ferrari está fazendo aqui? Não é verdade? Que raios uma Ferrari está fazendo aqui? Porque a Ferrari em si, ela tem uma coisa, sei lá como é que a gente vai chamar isso, mas é uma Ferrari, não é? Já pensou a gente encontrar a Ferrari assim, no ferro velho? É louco isso, né? Eu prefiro deixar essa foto aqui, acho que é melhor, né? Cada um de nós somos preciosos para Deus, mais do que essa Ferrari. Cada um de nós, preciosos para Deus, mais do que essa Ferrari. E a cada vez que a gente se enlameia, cada vez que a gente cai no pecado, que a gente vira as costas para Deus e em inimizade com Deus, é assim, bom, guardadas as devidas proporções, mas é assim que Deus provavelmente deve ver a gente. Uma Ferrari no ferro velho, sujo, maltratado, quebrado. É assim que a nossa alma talvez se pareça. Eu estou tentando fazer um paralelo, deve ser muito pior, mas eu estou tentando fazer um paralelo. É isso daqui. Então, essa é a dignidade nossa. Nós somos uma Ferrari, guardada as devidas proporções. Vamos falar um pouquinho dessa dignidade aqui, vamos nos aprofundar. A comparação vocês já têm, agora vamos lá. Por que nós temos toda essa dignidade para Deus, aos olhos de Deus? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Porque nós temos liberdade de escolha. Porque nós temos as bem-aventuranças. Nós temos consciência dos nossos atos e por isso nós definimos a moralidade dos nossos atos. Temos razão e vontade, e isso para que domine as nossas paixões. Então a gente tem moralidades nas nossas paixões. E temos consciência moral e por fim nós temos virtude. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem uma oitava também que é a misericórdia de Deus, que foi falado pela Vivian e pelo Gui que acabou de chegar, que está lá atrás. Eles falaram na semana passada dessa misericórdia. Então são 8 características. E dessas 8, vocês viram que eu elenquei 7 aqui. E elas estão ligadas diretamente à natureza do ser humano. Por mais que você erre, por mais que você cometa pecados, por mais que você faça besteira na vida, você alimente o ódio dentro do teu coração, essa dignidade ela se mantém, porque ela não depende dos seus atos, ela está ligada à sua dignidade na natureza humana. E uma delas que não depende da natureza humana, que é a misericórdia de Deus, e aí depende de Deus, simplesmente da misericórdia de Deus. Tudo bem? Vocês estão entendendo a gravidade do que eu estou falando? Você vale demais para Deus. E sem contar nome de santo, mas eu contando um milagre aqui, eu ouvi algum tempo atrás, bastante tempo atrás, que no meio de uma roda de amigos, e esses amigos eram amigos que eram negros, né? E eram amigos que estavam numa roda, né, conversando. E por que você não é católico? E eles falavam assim: olha, porque na Bíblia não está escrito nada sobre
sobre o negro? Porque o meu lugar é dentro da cultura negra, numa umbanda, ou num candomblé, ou qualquer coisa assim. E aí eu falando, meu Deus do céu, eu pensando dentro da minha cabeça, a gente precisa alcançar essas pessoas, porque Deus é para todos, não é só para mim, não é só para os homens, para as mulheres, para os negros, para os índios, é também quem mais? Para o japonês, para o coreano, para todo mundo. Você tem a liberdade, claro, de escolher aonde você quer. Se você quiser estar no candomblé, enfim, não tem problema, você pode estar lá. Mas Deus quer você por perto, Deus te quer por perto, Deus te quer junto. Então, o lugar de cada um de vocês, a dignidade de vocês para Deus, ela é enorme a ponto de Ele se entregar. Ele se entregou por você, independente do teu passado, independente da tua história, independente se você é uma Ferrari que hoje está na lama, está no ferro velho. Tudo bem? Faz sentido isso? Vou pular aqui, tá? Vamos detalhar esses itens aqui, tá? Quando a gente está falando de imagem e semelhança de Deus, ela vem na natureza do homem, mas a partir da queda de Adão e de Eva, houve a perda da nossa liberdade, houve uma perda da nossa liberdade, houve mais ou menos, meio que obscuro o nosso olhar para essa imagem e semelhança de Deus ficou meio deturpada, ficou meio desfocada, né? Vamos dizer assim. E Cristo, Ele vem justamente para isso, para revelar o homem para o homem. Ou seja, quando a gente acabou de sair da Semana Santa, não é? Quando Pôncio Pilatos, depois de ter machucado, depois de ter flagelado Jesus e coroado ele de espinhos, apresenta Jesus, vocês lembram? Apresenta Jesus e fala, eis o homem. Isso aí é profético, eis o homem, este é o homem a ser seguido, esse é o exemplo de homem a ser seguido. Pôncio Pilatos, ele estava dando a dica para a gente, sem saber, claro, porque é providência de Deus, eis o homem. Cristo é o nosso gabarito, Ele é o nosso exemplo maior, é aquele que a gente deve seguir, é aquele que a gente tem que seguir. Na cruz Ele restaura a beleza original da nossa imagem e semelhança. É lá na cruz que acontece tudo. Vamos para a segunda aqui, que é liberdade. Quando a gente fala de liberdade, nós somos convidados, a gente não é obrigado a nada. Deus nos dá a liberdade, nós somos convidados a ouvir a Deus e fazer o bem, sempre. Através do quê? Da nossa razão e vontade. Sempre essas duas palavras são importantes para a gente, a razão e a nossa vontade. E aí não é vontade de tipo, que vontade de comer um chocolate, não. A vontade é aquela, é o que me faz segurar as minhas paixões, os meus desejos desordenados, ok? Quando eu estou com muita fome, eu falo, não, eu não vou comer, eu vou me segurar. Essa é a vontade. Entender as ações, né? Por causa da razão e da vontade, nós temos a capacidade de entender as nossas ações e determinar, olha, eu estou fazendo bem ou estou fazendo mal. E isso daí vai ser justamente a fonte do louvor ou de repreensão. Então, se você cometeu alguma coisa, fez alguma coisa legal, bacana, bom, você vai ser louvado por isso. Agora, se você fez alguma coisa errada, um pecado ou um erro grotesco, você vai ser repreendido. Méritos e deméritos. Quanto mais bem eu fizer, mais livre eu serei. Quanto mais mal eu fizer, mais escravo eu vou ser. Essa daqui
é um conceito muito interessante, porque quando a gente fala de liberdade, né? Eu tenho liberdade, então eu posso fazer o que eu quiser. Calma, não é bem assim. Existem dois conceitos aqui que é importante a gente falar. Primeiro é a liberdade, e a liberdade ela só existe quando você pratica o bem. A liberdade só existe quando você pratica o bem. E existe um outro conceito que chama livre-arbítrio, que é a tua decisão. Eu vou para a esquerda ou para a direita? Eu faço bem ou faço mal? O que eu vou fazer? O livre-arbítrio, vamos lá, eu vou dar a diferença para vocês, vou dar em exemplo a diferença. Eu pego a chave de uma cadeia, entro dentro da cadeia, fecho e jogo fora a chave. Esse é o livre-arbítrio. Eu entrei na cadeia, tranquei, mas eu estou livre. Eu sou livre a partir de agora? Não sou mais. Eu estou preso. Tá? Então a diferença entre o livre-arbítrio é que aí sim você escolhe entre uma coisa e outra, entre um caminho ou outro, mas a liberdade ela sempre aponta para o bem. Sempre aponta para o bem. O pecado é o abuso da liberdade. Ou seja, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós desobedecemos, o que está acontecendo? É um abuso da liberdade. Quando você abusa da liberdade, você se torna escravo do pecado. Eu quero fazer o bem e não consigo. Isso é uma frase de São Paulo, numa das cartas, eu acho que carta aos Coríntios, não é? Eu não estou lembrado agora, mas é uma das cartas de São Paulo. Eu quero fazer o bem que não consigo, e não faço, eu faço, na verdade é um pouco diferente. Eu faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Ele quer fazer uma coisa e não consegue. Oi? Romanos. Obrigado. Então, isso por conta de quê? Por causa do nosso pecado original, que deturpou um pouco da natureza humana, dessa dignidade que nós temos. Por fim, quanto mais bem eu fizer, quanto mais o bem eu fizer, mais domínio sobre os meus atos eu vou ter. E aí um exemplo muito fácil é o seguinte, vamos lá. Vamos pensar no contrário. Quanto mais mal eu fizer, menos domínio sobre os meus atos eu vou ter. Se eu começar a consumir drogas, que é o mal, concordam? O que vai acontecer comigo? Eu posso ficar viciado. Concordam? Se eu ficar viciado, eu tenho domínio sobre os meus atos? Sim ou não? Não. Se eu começar, sei lá, vamos pegar alguma coisa. Sexo, vamos falar de sexo. A pessoa que é viciada, o sexo em si ele é bom, ele não é ruim e a gente vai chegar lá. Mas uma pessoa que faz desordenadamente, o que está acontecendo? Ela está fazendo um mal, certo? Ela fazendo um mal, ela pode se viciar em sexo. E aí ela perde o domínio sobre os seus atos. Tudo bem? Agora, vamos pegar uma outra coisa. Alface. Quem é viciado em comer alface aqui? Levanta a mão. Quem já viu alguém viciado em comer alface? Ninguém viu isso, né? Por quê? Porque quando você faz a coisa correta, quando você faz o bem, não te vicia. O bem não te vicia. Você pode procurar. Olha, eu vou fazer o bem, vou ajudar a velhinha a atravessar. Cara, eu estou viciado em ajudar a velhinha a atravessar a rua. Não existe isso. Vocês entenderam? Quando você pratica o bem, você tem domínio sobre os seus atos. E aqui, a terceira parte, o terceiro item que a gente fala sobre as bem-aventuranças. Quem conhece as bem-aventuranças? Levanta a mão. São poucos, né? Então, bem-aventuranças. Você quer separar a parte? Dá uma olhadinha. As bem-aventuranças são um sermão que Jesus fez, é uma parte do sermão da montanha,
em que ele fala das bem-aventuranças. Eu estou pedindo aqui para a Débora ver se encontra. Mateus 5. Está procurando, está procurando. Então, Mateus 5. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande a sua recompensa no céu. Vocês viram aqui um jogo de paradoxos, né? Bem-aventurados os pobres, porque, e aí fala uma bem-aventurança, né? Bem-aventurados os humilhados, que serão exaltados, e assim por diante, né? Os que choram, que serão consolados. Essas são as bem-aventuranças, tá? Isso daqui, essa parte, esse trecho que Jesus fala, ele está retomando aqui a promessa a Abraão, e ainda mais ele planifica. Então, toda aquela promessa que ele fazia a Abraão, ele vai lá e planifica ainda mais. Bem-aventurança significa felicidade, que é o objetivo de cada um de nós, né? Então, quando fala, olha, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, vocês serão consolados, não se preocupem. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados sois vós, né, que vão atrás do reino de Deus, né? Então, tudo isso aqui são as promessas de Deus, em plenitude daquilo que ele já havia falado para Abraão. Essa é a nossa vocação de nós fiéis, que está associado à paixão e à ressurreição. Por quê? Bem-aventurados sempre colocam uma coisa ruim, né? Humanamente falando, os que choram, os tristes, os desamparados, enfim, qualquer coisa. Vocês podem colocar aí a sua mazela, né? Que Deus ele tem aqui, ó. Ele associa a sua mazela à paixão de Cristo, mas também à ressurreição, à glória da ressurreição. Ok? Ele sustenta a esperança nas tribulações. Quando você está passando por aquela dificuldade e ouve uma palavra dessa, como é que não fica, né? Se você não fica com o coração mais aliviado dessa dificuldade que você passa. É promessa de bênçãos e recompensa, ou seja, tudo que você fizer de bom aqui, você vai ser atendido, você vai ter a misericórdia de Deus a teu favor. Participação na natureza divina e vida eterna, ou seja, Deus está, através desse diálogo, Ele está te prometendo a vida eterna e a participação junto dele, junto na visão beatífica que a gente fala, né? Olhar frente a frente a Deus. É um dom gratuito de Deus, sobrenatural como a graça. É através da graça que a gente consegue todas essas bênçãos, sempre, tá? Convida para a purificação do coração. Então, nós temos o nosso coração corrompido, nós temos o nosso coração afetado pelo pecado. E é através dessa palavra, você ouvindo essa palavra e procurando entender ela no teu dia a dia, né, fazendo a vontade de Deus, que você vai purificar o seu coração. Felicidade não está nas riquezas do mundo ou no bem-estar, não está na glória humana ou no poder.
nas obras humanas nem nada, mas somente em Deus. A felicidade está somente em Deus. Isso me remete à primeira aula que a gente falou sobre aquele vazio que às vezes a gente encontra. Às vezes a gente pode preencher com, consegui um emprego, legal, fiquei feliz. Mas passou algum tempo, você, não estou mais tão feliz, né? Meu emprego é isso, é aquilo. Aí você vai lá e recebe uma promoção. Fui promovido, ganhei um aumento de salário, legal, maravilha, mas passa algum tempo e você, de novo, né? E aí, a cada motivação que você vai tendo, parece que nada te alivia, né? Por quê? Porque a gente muitas vezes coloca a nossa atenção nas coisas do mundo, nas riquezas do mundo, no nosso bem-estar, na glória humana, no poder, mas esquece de colocar em Deus, que é o principal. Deus é o principal sempre. E aí, devido aos nossos, vamos falar sobre moralidade agora dos atos, né? Dos atos humanos, devido à nossa razão e à nossa vontade, nós temos a chance de fazer coisas boas, né? Ou seja, e essas coisas boas, elas têm três características principais. Primeiro, ele tem um objeto escolhido, ou seja, vou passar os três aqui e aí eu já explico. Todo ato de moralidade, ele tem que observar essas três características aqui. Primeiro é o objeto escolhido. O que significa a intenção depois e a circunstância? O que significa o objeto escolhido? O objeto escolhido é quando você vai fazer uma boa ação. Eu vou ajudar uma pessoa que está precisando da minha ajuda, uma pessoa carente. E isso daí, a ação de você ajudá-lo é o objeto, propriamente dito. É objetivo o negócio, é concreto, ok? A intenção, qual que é a intenção que está por trás desse objeto escolhido? Isso é muito importante também. Por quê? Vamos lá, como os fariseus, se eu tiver vindo para a igreja, tá? Eu estou vindo para a igreja, mas como um fariseu daquela época de Jesus, eu venho aqui para mostrar para os outros que eu tenho fé, que eu sou que eu sou isso, como os fariseus faziam naquela época, quiser mostrar para os outros que eu sou o tal, essa boa intenção, esse bom objeto escolhido, que é vir à igreja, é rezar e tudo mais, ele é corrompido pela minha intenção. Então a minha intenção ela tem que ser boa também para que o meu ato seja bom. Não só o objeto escolhido. Aliás, no objeto escolhido tem uma outra coisa que a gente pode usar, né? Vocês já ouviram falar sobre Maquiavel? Aquela frase famosa de Maquiavel, os fins justificam os meios. Ou seja, será que eu posso fazer qualquer coisa por um fim nobre? Não. Então o objeto ele é muito importante. A intenção é muito importante também. E a circunstância? O que é a circunstância? A circunstância ela vai agravar ou vai desagravar aquele ato que a gente está fazendo, ou para o bem ou para o mal. Por exemplo, um cara que vai roubar um banco. Ele rouba um banco, é um montante de dinheiro. E um cara que está passando fome, sei lá, um cara que desejou aí alguma coisa, um menino, um garoto, que desejou uma balinha na venda da esquina, ele rouba também. É grave? É um roubo, é verdade, mas vocês entendem que é uma balinha e o outro está roubando um banco? A diferença, a desproporção aí, ela pesa, ela agrava ou desagrava o ato em si. Tem também a questão da moralidade das paixões. O que é paixão, hein? Quando a gente fala de paixão, a gente está querendo se referir à afeição ou aos nossos sentimentos. Aquela coisa que a gente não tem, é difícil a gente ter controle, não é? Quando você está apaixonada apaixonada por uma menina ou apaixonada por um rapaz, né? Aquele sentimento maravilhoso que você não consegue controlar, não é verdade? Os sentimentos são assim, amor. Aliás,
acho que até coloquei aqui, amor, desejo, alegria, né? São bons sentimentos. Ódio, medo, tristeza. Eles em si, por si só, sozinhos, isolados, eles não são nem bons nem maus. Eles são sentimentos que passam na nossa frente, na nossa vida. Mas o problema é que a gente é racional e tem vontade. Então, quando você apresenta, por exemplo, um cachorro, vou voltar no prato de comida, tá? Quando você apresenta para um cachorro um prato de comida e você está avançando na comida dele, ele vai lá e vai atacar você, ele vai tentar te morder, né? Mas isso é pecado? Não é, porque o cachorro ele não tem raciocínio, ele não pensa, ele não tem vontade própria, ele está preso na sua natureza canina e no seu instinto. Era essa palavra que eu ia falar. Ele está preso no seu instinto. Mas nós não temos instinto, sim, porém nós temos uma coisa que deve dominar, que é a nossa razão e a nossa vontade. E se a gente cede às nossas paixões, aí sim você pode classificar, porque você é racional. Aí a gente classifica uma atitude boa ou uma atitude ruim, né? Uma má atitude. Portanto, devemos dominar as nossas paixões. Dominar, nós somos civilizados, dominemos nossas paixões. Devemos ser movidos escrevi errado aqui. Pela vontade e coração, né? Isso daí quando a gente domina, quando a gente começa a dominar as nossas paixões, mesmo que você faça, eu vou dar um exemplo muito, muito simples aqui. São Francisco de Assis, ele viveu no século XIII, tá? E São Francisco de Assis, o que ele fazia? Ele, no final da vida dele, morreu com 40 e poucos anos, né? E no final da vida dele, ele começou a se lembrar no início da jornada dele. Nesse início de jornada, ele lembrava de quando ele comia com os mendigos, né? E ele comia, e ele falava que ele comia, mas ele sentia nojo, ele sentia asco, ele sentia vontade de até de vomitar, porque as paixões dele ainda não estavam dominadas. Mas aos poucos ele foi domando as paixões e ele foi tendo gosto, ele foi tendo apreço e foi amando cada vez mais, a ponto de vocês saberem já quem é São Francisco de Assis, 800 anos depois. Vocês entenderam? Então, quando a gente fala que devemos ser movidos pela vontade e o coração, é porque esse é o ideal. Quando a tua vontade dominou os seus sentimentos vão ser revertidos também para o bem. Eles vão seguir a tua vontade. Tudo bem? E aí, a gente tem aqui, dois caminhos a seguir. O que é isso? Nossa consciência. A gente tem um negócio que se chama consciência, que é um núcleo secreto, onde nós estamos a sós com Deus. Lá ninguém chega, é você e Deus. E lá, você não tem como mentir. Você não vai ter como mentir, não é verdade? Quando você bota a cabeça no travesseiro para dormir e vê, putz grila, que porcaria que eu fiz, hein? Que sacanagem. Eu não vou admitir para ninguém isso, mas eu não consigo não admitir para mim mesmo, né? E nem para Deus, né? Por causa da nossa consciência. O julgamento da razão, né? O julgamento da razão, onde se reconhece o bem e o mal, ele vai para a tua consciência. Então, é através da sua razão, é através das leis naturais, que a gente vai entrar nelas, que você vai começando a reconhecer o que é o bem e o que é o mal, aprimorando, melhorando a sua consciência. Ok? Mas ela é também uma esperança de conversão, porque, sabe, quando você começa a errar bastante, e ali chega a tua consciência e fala, pô, você errou, hein? Ô Ivan, que negócio é esse? Por que você fez isso? A tua consciência te acusa. E aí você, putz, tudo bem, então na próxima vez eu vou fazer diferente, eu vou fazer melhor, né? Para não ter isso me acusando. A formação da consciência é pela razão, de acordo com a vontade.
a gente consegue formar a nossa consciência. A gente consegue, com a verdade. Eu falei com a vontade, né? Com a verdade, então. Então, a gente consegue formar a nossa consciência. À medida que a gente estuda, à medida que a gente segue os mandamentos de Deus, à medida que a gente vai se abrindo o coração para Deus, nós estamos aprimorando a nossa consciência, nós estamos trabalhando a nossa consciência cada vez mais, né? E, por fim, devemos obedecer à consciência, né? Isso é claro, né? É você e Deus que estão lá. Fé, oração e a prática, que é o que a gente estava falando agora, elas que vão formar a consciência. Falar um pouquinho agora sobre virtudes. E o que é uma virtude? A virtude é uma disposição habitual e firme para o bem. Quando você chega e faz um primeiro bem, você fez um bem, você pode ser considerado uma pessoa virtuosa? Não. Mas à medida que você faz várias vezes aquele bem vai se tornando um hábito, e aquele hábito ele se transforma numa virtude. Então a virtude é uma disposição do hábito habitual, firme para o bem. Ok? Também é uma disposição estável. Ela é estável da razão e da vontade, porque ela ordena as paixões. Então, quando você tem a sua razão e a sua vontade dominando as paixões e com estabilidade, estamos falando de virtude. Dividido em duas partes, tá? Virtudes cardeais, que são 4, e elas estão ao alcance do homem, e as virtudes teologais. Virtudes chamadas teologais são as que você recebe de Deus, tá? Então vamos falar primeiro das virtudes cardeais que estão ao alcance do homem. A gente pode, com o nosso esforço, a gente chega lá. Temperança. O que é a temperança? Temperança são 4 virtudes, tá? Eu vou destacar as 4, as cabeças, né? Depois tem um desdobramento que a gente não vai entrar. Mas a temperança, quando a gente fala de temperança, é uma coisa individualizada, é para você mesmo. Então, é no comer, é no beber, é no sexo. É uma questão de moderação, modéstia e humildade, tá? Quando você... A temperança, ela está ligada ao equilíbrio. Então, por exemplo, uma pessoa que tem temperança, ela não é nem 8 nem 80, sabe? Conhece uma pessoa que assim, um dia ela tá... No outro dia... Às vezes eu sou um pouco assim. Então, eu preciso do quê? De temperança, eu preciso de um equilíbrio. Sabe? Preciso de uma estabilidade no comer, no beber, né? Na vida sexual, né? Ter uma moderação no portar-se, ter a humildade. A humildade é filha da temperança, porque ela é um equilíbrio. Eu não vou estar nem soberba, né? Eu vou estar lutando contra aquela soberba. Então é só para falar. A própria palavra. E é um tempero, sabe? A temperança tem a ver com isso também. De você não ser nem insosso, nem muito salgado, sabe? De vamos você... tacar sal na comida, não é assim? Esse equilíbrio. Ou vamos botar sal nenhum na comida, não. É temperança, é aquele pouquinho, né? Um pouquinho de tempero. Fortaleza. Aí a fortaleza, ela tem como característica principal, vai acontecer em você também, mas ela tem o olhar para fora, ele tem o olhar para o outro. Ou seja, quando a gente fala de fortaleza, o cara é forte e tudo mais, mas é na paciência, é na magnitude, paciência com o próximo, né? Na magnitude das suas ações, quanto que você está deixando que o outro possa crescer de repente, quanto que você está buscando ser melhor. Perseverança. Quem é perseverante aqui, né? Quando a gente faz uma coisa e a gente está perseverando naquele trabalho, isso é uma virtude da fortaleza. Resiliência. Poxa, essa daqui é uma palavra que surgiu uns 10 anos atrás, 15 anos atrás e virou moda, né? Todo mundo fala agora de resiliência, que é aquele cara que ele é firme,
Mas quando, é que nem o bambu, né, que eles falam, é que nem o bambu, que o bambu é firme, né, mas quando bate aquele vento, ele consegue se dobrar, ele tem uma maleabilidade, ele consegue se dobrar para aguentar aquela tormenta e depois ele volta a ser firme de novo. Isso é resiliência, é virtude da fortaleza. Tem também a justiça. O que é a justiça? É a piedade, isso aqui, aí, a justiça, só para deixar um pouco mais claro, é quando você pega a temperança e a fortaleza e aplica ela para um fim próprio, tá? Então, quando você está falando de piedade, quando você está dando testemunho da verdade, quando você segue as leis naturais, trata as pessoas conforme a condição de cada uma delas. A hierarquia também, você obedece hierarquias, e aí você envolve respeito à autoridade, família, amizade. Lembrando que o que Deus, quando Deus nos criou, Ele nos criou diferentes uns dos outros. Então, eu sou homem, a Deus é mulher. Ela tem algumas características que eu não tenho, e eu tenho algumas que ela não tem. Mas isso a gente pode olhar para todo o âmbito. A gente é desigual, cada um de nós somos desiguais. E isso é importante também. Por quê? Porque é graças a essa desigualdade que a gente pode aplicar essa virtude da justiça. A gente pode se doar para o outro. A gente pode se entregar. Porque imagina se todo mundo fosse igual, como pregam por aí, né? Não, todo mundo tem que ser igual. Se nós fôssemos iguais, o que eu poderia ajudar na tua vida? Nada. Eu sou igual a você. O que eu poderia ajudar na tua vida se eu fosse igualzinho a você? Nada. O que você poderia ajudar na minha, né? Exato. O que vocês poderiam ajudar na minha vida? A justiça é dar a cada um o que lhe cabe. É dar a cada um o que lhe cabe. E não é dar tudo igual para todos. Exato. Né? E isso fomenta o quê? Fomenta a nossa sociedade, fomenta um amor social entre nós. A gente é convidado a se respeitar, a se amar como seres humanos, a vivermos em comunidade, não é verdade? Se eu sou igual a todo mundo, como é que, para quê? Entendeu? Então é importante isso. E veja, a religião é considerada uma virtude, olha que interessante, a religião. E ela está dentro da justiça. Por quê? Porque a justiça é dar a cada um o que lhe cabe. E a religião é eu vou dar a Deus o que cabe a Deus. Através da religião. Eu vou prestar a Deus o que? O meu culto, a minha adoração, o meu louvor. Então ela está dentro da virtude da justiça. E por fim, a prudência, que é a mais importante delas. Tem uma hierarquia aqui, tá? Da mais básica para mais difícil. Que é o que a prudência? É fazer o certo, na hora certa e com os recursos certos. Tá? A prudência é isso. É você aplicar tudo isso daqui de forma certa. Ok? A prudência também é chamada de sabedoria. Então, às vezes a gente vê, aquela pessoa é sábia, porque ela sabe agir bem na hora certa e do jeito certo. Vocês já viram, por acaso, aquelas... Eu tive uma conhecida minha, uma velhinha, bem velhinha, mas sem estudo nenhum. E ela tinha uma sabedoria, quando ela abria a boca, gente, era uma sabedoria que você olhava e falava, uau! Como é que vem tanta sabedoria? É justamente isso. São essas virtudes que estão nela. Ok? E eu falei para vocês que tinha também as virtudes teologais. Falamos das cardeais, agora a gente vai falar das teologais. Essas virtudes teologais, na verdade, é Deus quem fornece para a gente. É Deus quem nos dá. E aí, é a fé... Que é o quê? É crermos em Deus e tudo que Ele nos revela. Porque Deus é crível, Deus é acreditável, Deus é confiável. Ou seja, Deus não nos engana e nem pode se enganar. Ok?
Esperança, fé, esperança, que é o que? Desejamos e guardamos em Deus com confiança a vida eterna e as graças que Ele nos manda. E a caridade, o que é caridade? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essas três, fé, esperança, caridade, São Paulo também fala na carta aos Coríntios, e é um dom de Deus, é uma graça de Deus, que você pode pedir nas suas orações. Você é convidado a pedir e se aprofundar. Agora nós vamos falamos bastante coisa da dignidade humana, não é verdade? Agora eu vou falar uma coisa que é sobre pecado. Só que assim, a gente não está fazendo aqui, o Gui gosta de falar isso daí, o Gui e a Vivian, a gente não está fazendo aqui um negócio negativo, tá? Ou seja, você não está aqui para fugir do pecado. Você está para seguir a Deus, você está para o céu, você não está para fugir do inferno, você está para o céu. A nossa catequese aqui ela é positiva, mas a gente vai falar também um pouco do que é pecado, ok? Porque faz parte. E o que é o pecado? É falta contra a razão, a verdade e a consciência. Acho que eu cheguei a comentar alguma coisa já sobre isso, mas sempre que você falta contra a razão, a verdade e a tua consciência, isso já é um pecado. É a falta de amor a Deus e ao próximo. Quando você deixa de amar a Deus por qualquer motivo, em qualquer de suas atitudes, ou deixa de amar o próximo. Quem é o próximo? O próximo é o próximo, é qualquer um. Não é o próximo minha esposa simplesmente. Não é o próximo meus filhos simplesmente. O próximo é qualquer um. Ok? Ele fere a natureza humana e a solidariedade. Ele fere a natureza humana, que a gente viu já em Adão e Eva, né? Que o pecado entrou no mundo por conta disso. Nós estamos já feridos, mas também a solidariedade entre nós. Uma palavra mal colocada, que mal não faz, né? Brigas, tumultos, guerras, né? É o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Quando você chega no pecado, no abismo do pecado, você é o amor de si mesmo. Você se ama e você despreza a Deus. Quando a gente é convidado a fazer justamente o contrário, amar a Deus a ponto de nos desprezar, né? Como Jesus na cruz. O auge do pecado foi na cruz com Jesus. A gente acabou de sair da Semana Santa, a gente viu a quantidade de pecado, quer seja traição, quer seja crueldade, quer seja julgamento inverídico, quer seja os apóstolos fugindo, quer seja, olha quanto pecado, a crueldade dos soldados que batiam em Jesus, olha quanto pecado que aconteceu só naquele momento da cruz. É o ápice, foi o auge do pecado na humanidade. Mas o pecado, ele tem ponderações, tá? Ou seja, nem todos os pecados não são iguais. O pecado que você faz é diferente do que uma outra pessoa vai fazer, tá? E por quê? Porque eles são divididos basicamente em pecado venial e pecado mortal. Eu vou começar falando do pecado mortal. O que é o pecado mortal? É aquele pecado que nos afasta de Deus, nos dá a inimizade com Deus. Nós perdemos a graça, nós cortamos o nosso laço com Deus, ok? Para que aconteça isso, nós temos, eu gosto de tripé, vocês vão ver, né? Nós temos aquele tripé, lembra da história do tripé? Nós temos o tripé aqui. Aliás, não sou eu que gosto, é Deus que gosta do tripé, né? A trindade, é a igreja, é o pecado também, tá? Qual que é o tripé para que aconteça um pecado mortal? Primeiro, tem que ter uma matéria grave. É uma coisa objetiva. Matéria significa objetivo, uma ação concreta, alguma coisa que você pode mensurar, que você pode olhar e falar, isso está errado. Ok? É objetivo. Além disso, você precisa ter consciência daquilo que você está fazendo errado, e aí parte para uma subjetividade, porque nem todo mundo tem a mesma consciência e a gente não consegue sondar a consciência um dos outros. Só Deus consegue. Então é você na tua consciência que você vai saber se você fez pecado ou não. Ok? E, além de tudo, tem a liberdade.
Ou seja, se eu não sou livre para fazer uma ação, essa ação pode não ser pecado mortal, não vai ser pecado mortal e pode inclusive não ser nem pecado. Tá? Então vamos lá, matéria, que é uma coisa bem objetiva, matéria grave e consciência e liberdade, que já é mais subjetivo, vai mais depender, é difícil mensurar, tá? O subjetivo é difícil mensurar. Então, o pecado ele vai criar uma propensão a pecar cada vez mais, ou seja, é um vício por repetição. Então, da mesma forma que você praticando bem, você consegue atingir bons hábitos e isso se torna uma virtude, quando você pratica o mal, você vai praticando cada vez mais maus hábitos e esses hábitos vão se transformando em vícios, ok? E quais são os vícios ou os pecados capitais relacionados a esses vícios, aos pecados, né? Começa são aqueles 7, né? Vocês conhecem? Já assistiram o Seven? Do Brad Pitt? Orgulho, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. Orgulho é aquele que o demônio caiu, né? Ele se levantou, né? Depois de ouvir o plano de Deus, ele se levanta, jamais, não servirei, né? Ele levanta e fala, não servirei. É o orgulho, olha o orgulho. Aí você tem a avareza, que está relacionado com o ter, né? o ter dinheiro, posses, os apegos, a inveja, a ira, luxúria, que tem a ver com a parte de sexualização, mais sexual, né? Gula e a preguiça. Então todos esses daqui são as cabeças, né? O pecado capital é porque eles são as cabeças dos outros pecados. E o pecado, o que ele é? Ele é um ato pessoal, mas a gente pode ter responsabilidade pelo pecado dos outros. Então, o pecado que eu cometo é meu pecado, ponto. O pecado é um pecado pessoal. Só que eu posso ter responsabilidade do pecado dos outros a partir do momento que eu estou participando direta ou indiretamente do pecado do outro. Ou então eu estou mandando, aconselhando, louvando ou aprovando uma atitude errada. Não impedindo ou revelando quando podemos. Ou seja, se eu sei que se a Débora sabe que eu estou fazendo alguma coisa errada e ela não me avisa, olha, você está errando aqui, ó. Você está fazendo isso daí, está errado. Ela está sendo conivente, porque ela tem que me avisar. Protegendo quem faz o mal. Nossa, isso, quem protege, quem faz as coisas erradas, também está cometendo pecado. Aí a gente vai entrar num tema que é a graça. É muito discutido isso na conversa interreligiosa, né? Daqui para frente. E aí a gente vai falar o seguinte: o que é a graça, né? Ele é o socorro gratuito de Deus para que nós possamos responder ao chamado, ou seja, ao chamado à santidade, tá? Ele introduz na intimidade de Deus. É a partir da graça de Deus que nós somos introduzidos, que nós dizemos o nosso sim a Deus, tá? Existem duas graças, que é a graça santificante e a graça atual. E aqui a diferença é bem sutil e eu vou tentar explicar através de um exemplo para vocês. Imagina que vocês não são mais aquela Ferrari, mas vocês compraram a Ferrari. Agora vocês compraram a Ferrari. E aí, quando vocês chegam lá na concessionária, a concessionária dá um cheiro de gasolina só para você chegar até o outro posto, não é verdade? Quem comprou o carro já sabe que é assim. É um cheiro. Se você não parar no posto que está na frente, só atravessar a rua, você não chega a lugar nenhum. Essa daí comparativamente, é a graça santificante. Ou seja, Deus dá para nós uma graça
que é aquele cheirinho de gasolina só para a gente chegar no posto seguinte. Todos nós temos, principalmente a partir do batismo, tá? E o que é a graça atual? A graça atual é quando a gente chegou finalmente lá no posto de gasolina e a gente entrega a chave do nosso poçante lá, né? Da Ferrari, e fala assim, ó, completa, gasolina aditivada, octanagem, não sei o que lá. Eu quero a mesma gasolina da Fórmula 1 aqui no meu. É o top, eu quero ali, ó. Isso aí é ostentação. Isso é a graça atual. É Deus derramando a sua graça para que a gente seja abastecido, a gente esteja pleno para continuar o nosso dia a dia. A gente estava conversando, né, sobre a Semana Santa, e qual foi a graça que a gente recebeu na Semana Santa, né? A alegria de participar de uma forma diferente. Isso é a graça santificante, é aquilo que te dá um entusiasmo para você continuar. Tudo bem? Tudo, absolutamente tudo se inicia e se finaliza pela graça e por meio da graça. Então começo é a graça, o meio é a graça e o final é a graça. Ou seja, Deus está até por trás do teu sim. Quando você fala sim para Deus, é a graça de Deus que te move a dizer o teu sim. Quando você está aqui, mesmo cansado, com sono, depois de uma quinta com cara de sexta, é a graça de Deus que te faz chegar até aqui, ok? Bom, isso significa, por acaso, que a gente perdeu a liberdade? A gente é marionete de Deus? Não. A gente continua tendo nossa liberdade, a resposta livre de cada um de nós. Nós temos o direito de responder sim ou não. Deus vai te dar a graça para você responder o teu sim, mas a liberdade é tua. Você que vai decidir se você vai ou não vai dizer o sim. Ok? E, vamos lá, se a gente está falando, eu acho que eu comi um slide. Na verdade, o modelo era esse, que era a justificação. O que é a justificação, né? Eu vou parar aqui então, antes de mérito, tá? O que é a justificação? A justificação é justamente quando nós somos enxertados na videira, no tronco principal dessa videira, que é Cristo. Nós somos enxertados através do batismo, e através desse batismo nós recebemos as graças. Então, o canal de graças que a gente estava falando no slide anterior, o canal de graça é justamente em função desse enxerto que nós recebemos, que nós ficamos na videira, né? Toda graça. Então, nós somos justificados por causa de Jesus na cruz. Nossa justificação, ela está em função de Jesus na cruz. Tudo bem? E vamos para o mérito. Mas, Ivan, se tudo se inicia pela graça, e é por meio da graça, e tudo finaliza com a graça, de quem que é o mérito? E o mérito todo mérito é de Deus, por primeiro. Deus, ele tem todo o mérito, todo por primeiro. Mas nós também temos um pouquinho, tá? A cada vez que nós dizemos nosso sim, a cada vez que nós respondemos positivamente para Deus, nós temos o nosso mérito, tá? Essa é a nossa liberdade e a gente vai ganhar os nossos méritos. E esses méritos, eles podem ser para nós mesmos, para outros. Quando você vai na missa e reza, eu vou rezar pelo... a gente estava rezando essa semana pelo tio do Gu, né? Cadê o Gu? Ali. É teu tio. Não, padrasto, desculpa, pelo teu padrasto, não é verdade? Então, os méritos que nós estávamos tendo com as boas ações que nós estamos fazendo, nós estamos canalizando para o padrasto do Gu. Ok? Quando a gente reza por uma outra pessoa, nós estamos dando méritos para aquela outra pessoa. E por isso nós somos convidados à santidade, né? Cada um de nós.
Ai, porque olha, quando eu olho aqui, ó, que é o Santo Amaro, né? O patrono aqui da nossa diocese. Nossa, nunca vou chegar lá, né? Nunca, eu não nasci para ser santo, né? E a primeira coisa que vem à nossa cabeça é isso, a gente não nasceu para ser santo de altar, né? E cada um dá um chamado, mas todos nós temos essa predestinação à santidade. Todos nós somos chamados à santidade. Não precisa ser essa santidade aqui. Pode ser a nossa santidade, como por exemplo a Santa Zélia e São Luís Martim, que eles eram pais de Santa Teresinha. E eles eram uma vida normal, tranquila. Ou seja, eles trabalhavam, eles eram donos de uma fábrica, né? Eles eram empresários, tinham 5 filhas, viviam a rotina que qualquer um de nós vivia. Mas eles são santos, eles são convidados, assim como nós. Cada um de nós somos convidados a sermos santos. E o que é a santidade se não é a proximidade com Deus? O que é a santidade se não é a unidade, a intimidade com Deus? Isso, tá? Então, todos nós somos chamados, isso já falei. Progresso espiritual, ele vai entender a uma união cada vez mais íntima com Cristo, ou seja, à medida que eu vou avançando, dando passos em direção a Deus, nós vamos nos unindo a Ele. Pode ser na vida mística, que é de um grande santo, como ele, por exemplo, ou pode ser uma vida cotidiana, como São Luís Martim e Santa Zélia. O caminho, ele passa necessariamente pela cruz, tá? Isso é uma verdade nua e crua. Eu estou aqui para falar a verdade para vocês, não é? Se nós somos corpo de Cristo, Cristo é a cabeça e nós o corpo, certo? Se a cabeça padece, o corpo também padece. Faz sentido isso? Se a cabeça vai para a glória, o corpo também vai para a glória. Nós somos um em Cristo. Ou seja, nós vamos ter sofrimentos. Não vai ser a cruz de Cristo, não estou querendo dizer isso, mas vai ser similarmente a cruz de Cristo. Vão ser as nossas renúncias, combate espiritual, envolve ascese e mortificação, jejuns, penitências, que eles vão ajudar a dominar nossas paixões rumo à felicidade. E aí sim, depois da cruz, depois que a gente morre, o que vem? Vem a ressurreição. Então é essa a esperança que a gente tem. A gente vai sofrer no nosso dia a dia? A gente já não sofre no nosso dia a dia? Quantos sofrimentos que a gente tem? Então, é simplesmente a gente pegar tudo isso e associar à cruz de Cristo. E aí, associando à cruz de Cristo, nós chegaremos lá. Ok? Agora, vamos falar um pouquinho do que eu vim falar mesmo, né? Ora as coisas. Que é a lei moral. Lei moral. Então, para que uma sociedade possa viver em harmonia, ela precisa de leis. Para que uma pessoa possa viver tranquilamente, ela também precisa de leis. Essa lei, ela está inscrita dentro do nosso coração. Lembra nas primeiras aulas que a gente estava falando? Deus inscreve no nosso coração as leis. A necessidade é o manual de instrução de como funciona o ser humano. É aqui que a gente está falando. É a instrução de Deus que nos conduz à felicidade prometida. Deus nos quer felizes. E Ele vai dar o caminho para a gente caminhar, o caminho para a gente andar rumo a essa felicidade. É a ordenação da razão para o bem comum. Ou seja, a gente está ordenando a nossa razão para o bem de toda a sociedade através disso. Ok? Cristo é sempre a finalidade da lei. Ou seja, é em Cristo que a gente tem, somente Ele ensina e concede a justiça de Deus. Toda a nossa vida é voltada para Cristo. As leis, elas estão também voltadas para Cristo. Ela também exprime a dignidade da pessoa humana e constitui as bases de seus direitos e deveres fundamentais. O que acontece aqui?
a gente não tem direitos, porque eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Então, todos os direitos e nossos deveres que a gente tem como sociedade, elas estão baseadas nessa lei moral, ou seja, na lei natural, né? Quando a gente fala de lei moral, a gente está falando lei natural, tá? Que são os 10 mandamentos que a gente vai explicar. A lei natural, ela é universal, é para todas as pessoas, para todo mundo, porque está inscrito na nossa natureza humana. Se somos humanos, então essa lei está inscrita lá, todas elas. E ela é imutável, ou seja, o que valia há 2000 anos atrás, vale agora também. Então, é difícil você, com esse argumento, você virar e falar o seguinte: mas olha, a sociedade é outra, os tempos mudaram, essas leis aqui não funcionam mais. Elas funcionam porque ela está inscrita no ser humano, ok? Está muito cansativo? Vocês querem levantar um pouquinho? Está quase acabando, mas vamos levantar? Dá uma espreguiçada? Até para parar o vídeo, né? Isso, levanta, gente. A lei moral é a lei de Moisés. É o primeiro estágio da lei revelada. Deus, ele revelou. Vocês lembram que eu falei uma vez que isso daí a gente podia alcançar pela razão? Nós podemos alcançar pela razão, mas Deus quis fazer o quê? Deus quis revelar. Porque alguns podem alcançar com a razão, mas outros não conseguem. Eu, por exemplo, não conseguiria. Eu precisava de Deus mesmo. Porque eu estava fazendo muita besteira. Muita. Aí, é isso mesmo, né? Beleza. A nova lei é a graça do Espírito Santo recebida pela fé em Jesus, operando pela caridade. O que acontece? Quando a gente estava falando do Antigo Testamento, Moisés, ele recebe de Deus as 2 tábuas com os 10 mandamentos, ok? Ele recebe isso e a partir daquele momento, os judeus, eles são chamados a seguir aqueles 10 mandamentos. Só que são letras frias ainda. Você não tem a plenitude da revelação. Por quê? Porque falta uma coisa muito importante, que é a caridade. Quando Jesus vem, ele não só confirma tudo aquilo que Moisés falou, mas ele eleva e fala o seguinte: além disso você tem que fazer, você tem que botar o teu coração, você tem que botar amor atrás disso tudo. Isso daí é o que exprime no Sermão da Montanha. Essa lei evangélica, ela leva ao pleno cumprimento a lei antiga, ou seja, o que era bom ficou ainda melhor com Jesus. O que era bom com Moisés ficou ainda melhor com Jesus, porque ele transforma os nossos corações, nossas ações através do nosso coração, ok? A nova lei é a lei de amor, graça e liberdade, ok? Por que graça? Porque é através do Espírito Santo que você vai se abrindo. Aos poucos você vai se abrindo à ação do Espírito Santo e aos poucos você vai colocando amor nas suas atitudes. E quais são os 10 mandamentos? Finalmente cheguei na aula principal. Ô Gui, vou tentar agora chegar pelo menos em alguns, viu, Viviane? Tentar chegar em alguns deles. Primeiro, depois eu tenho uma surpresa para vocês. Eu não vou entregar agora não, mas no final da aula a gente vai entregar um papelzinho, um recadinho para vocês, tá bom? A Bruna que vai entregar, vocês procurem ela, viu? No tumulto mesmo. Faz montinho nela. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus mais do que o teu trabalho, mais do que o teu dinheiro, mais do que tua casa, mais do que teu esposo, tua esposa, mais do que teus filhos, mais do que tudo. Ok? Esse é o primeiro mandamento. Deixar Deus ser Deus na sua vida. Ok? Isso você vai fazer através de adoração, oração, sacrifícios, promessas e votos que você faça a Deus deve cumprir, ok?
Esse é o cumprimento do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas acontece uma coisa, você pode pecar, você pode furar, né, esse primeiro mandamento, quando pela fé você duvida voluntariamente ou se recusa a acreditar em alguma coisa de Deus. É a incredulidade, né? E aí você tem o que a gente chama de heresia. Heresia, ela vem da palavra grega chamada hairesis, que significa escolha. Ou seja, imagina que vocês estão no supermercado, e aí vocês vão lá no supermercado e vão várias marcas de arroz, eu escolho um arroz aqui. Várias marcas de café, eu escolho este café. É isso que significa heresia. Você está num super bem rústico, tá? Essa comparação. É como se você estivesse no supermercado da fé e nisso daqui eu acredito. Nisso daqui não. Não, nesse daqui eu não acredito. Mas naquilo lá eu vou acreditar. A gente não pode, nós católico significa universal, nós temos que abraçar a fé inteira. Por quê? A gente falou o quê? Da credibilidade de Deus. Deus, Ele não engana e não nos engana. Ele não se engana e não nos engana. Ele é crível, Ele é a verdade. Ou seja, se você escolhe, significa que você está falando, não, Deus, eu não acredito nessa palavra. Todas as outras eu acredito, mas nessa palavra dele aqui, você negou tudo, quando você escolhe. Isso não quer dizer que, por exemplo, a gente está aprendendo aqui, e esse aprendizado que a gente está fazendo aqui, são 2000 anos de história, de elevadíssima história, que a gente não sabe, ninguém sabe tudo, mas a gente pode falar, eu não conheço isso, mas eu acredito no que Deus está falando, porque Ele é Deus. Mesmo que eu não entenda, eu não concorde. Às vezes eu não concordo no primeiro momento, mas eu vou buscar, vou tentar entender, vou ler, vou perguntar. No primeiro momento você deve acreditar, e depois você pode buscar através da razão, claro. Você é convidado, inclusive. Essa daqui é heresia, é a escolha. O que é apostasia? Apostasia é quando você deixa o supermercado de vez. Eu não quero mais saber de supermercado não, tá? Você rompeu com a igreja, você rompeu com Deus, isso é apostasia. Tá? É mais dramático o negócio. E o cisma, o que é o cisma? O cisma é a cisão, é o corte, é o que separa, propriamente dito, as religiões. Por exemplo, o cisma que teve no Oriente, fundou uma outra igreja chamada Igreja Ortodoxa. Eles tiveram cisma, eles saíram da Igreja Católica, ok? Esperança, né? Quando você está desesperado, isso atenta ao amar a Deus sobre todas as coisas. Falta de esperança, ou então a presunção. O que é a presunção? Não, eu confio tanto assim, mas é um confiar absurdamente confiante, né? Ou seja, você acha que não precisa da ajuda de Deus, é um jeito de ser presunçoso, porque você é bonzão, ou então por achar que não precisa mudar de vida. Não, Deus é misericordioso, então eu não vou mudar de vida não, eu vou continuar na minha vidinha, no meu pecado, e assim vai. Quando você peca contra a caridade, né, através da indiferença, ou seja, eu sei, acredito até que Deus está lá, mas estou nem aí, vou viver minha vida. Ingratidão, tibieza. O que é tibieza? É aquela mornidão, é aquela coisa assim meio, sabe o que é? Sabe, eu estou meio friozão assim, sabe? É mais ou menos isso que é a tibieza. E assídia ou preguiça, né? Vamos falar de preguiça, né? Preguiça, quando você está preguiçoso para fazer alguma coisa, né? O ódio também é contra a caridade. Não adorarás outros deuses. Os deuses aqui deveria ser minúsculo, perdão. Quando os judeus, eles saíram, conseguiram ser salvos, né, dos egípcios, e aí eles viram que Moisés estava demorando lá em cima no monte, e falaram assim, precisamos de um Deus, vamos fazer um bezerro de ouro aqui, né?
E eles fazem e começam lá no bezerro de ouro, adorar o bezerro de ouro, né? Só que existem vários tipos de bezerros de ouro. O dinheiro é um bezerro de ouro, materialismo, né? Os bens materiais, o poder pode ser um bezerro de ouro, um Deus, né? Que a gente adora, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nossa família pode ser um bezerro de ouro também, quando a gente deixa a nossa família acima de Deus, né? Os nossos filhos. Então, ó, superstição. Superstição tenho 10 minutinhos aqui, rapidinho. Ai, bate na madeira. Bate na madeira, né? Ou então eu vou usar um amuleto da sorte, né? Isso é superstição. Idolatria, quando você você tem uma criatura como Deus, quando você bota uma criatura no lugar de Deus, isso é a idolatria. Adivinhação ou magia, horóscopo, cartomante. E religião, que é tentar a Deus, sacrilégios e o pecado da simonia. Simonia é, por exemplo, vender bênçãos e graças, né? Isso é o pecado da simonia. Então, um exemplo que o padre, o ano passado, deu para a gente, na lojinha da fraternidade aqui na frente, quando você vai comprar, você tem que pegar e depois você pede para o padre abençoar a água, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Por que ele não vende já abençoado? Por causa do pecado da simonia. Ele não pode vender nada que seja abençoado. É um erro grave, né, para os padres. Ateísmo, ou seja, é a negação. Teísmo, teo, é Deus. Então é a negação de Deus. Deus não existe. É o ateísmo. Que hoje a gente tem no materialismo, no humanismo ateu, libertação por vias econômicas e sociais, ou seja, aqueles caras que estão te prometendo, olha, você vai ser feliz aqui na terra. Duvidem, viu? Duvidem disso. Por quê? Porque eu vou te dar todo o dinheiro do mundo. Isso daqui não é de Deus. Tá bom? Agnosticismo, ou indiferentismo, ou ateísmo prático. Agnóstico gnose vem de conhecer, conhecimento. Agnóstico, ele é o A, né, que é a subtração, então você não considera o conhecimento. E aí você cai nesse indiferentismo. É um ateísmo prático, né? Eu até sei que Deus está lá, mas eu não me importo muito. Não tomar o seu santo nome em vão. Então vamos lá, quando a gente faz promessas não cumpridas, blasfêmias. O que são as blasfêmias? Quando você, por exemplo, quando você ofende alguma coisa que é sagrada, ofende a Deus, xinga, faz uma piada contra Deus. Ok? E isso daí é estendido à igreja, aos santos e às coisas sagradas. Quando você roga pragas, uso mágico do nome divino, perjúrio, que são as promessas que não tem intenção de manter. Ou seja, eu prometo que eu vou fazer isso. Na hora H você ganha a graça e não faz. Né? Isso é pecado também. E como a gente está falando de tomar o seu santo nome em vão, eu queria colocar também a importância que você tem o teu nome de batismo. Quando você é batizado, você nasce para uma vida nova. Morre o homem velho, a mulher velha e nasce um homem novo. E a partir daquele momento você ganha um nome para Deus. Você ganha um nome, José, Maria, Ivan, Débora, Vivian e assim por diante. Você ganha um nome. E esse nome ele é muito importante. Esse nome, assim como não tomar o seu santo nome em vão para Deus, lógico, Deus lá em cima, mas o nosso nome também é muito importante e ele tem que ser muito representativo, né? Por exemplo, Ivan vem de João, né? É o nome russo para João e significa agraciado por Deus. Então, eu sei que eu tenho uma missão. A minha missão é procurar ser o mais agraciado por Deus possível, né? O André, quando eu e a Débora escolhemos o nome do André tem a ver com virilidade masculina. André, né? Homem.
né? Pedro é a rocha, né? Rocha firme. Então eles têm essa missão na vida dele de ser homem, viril, e ele, Pedro, é rocha firme, ok? Então é bom, até uma lição de casa aí, se vocês não sabem o que o nome de vocês quer dizer, vocês procurem saber que é importante isso. Por fim, para a gente finalizar, está corrido, mas está dando, hein? Guardar domingos e festas é o terceiro mandamento. Guardar domingos e festas. Ou seja, nós devemos seguir o exemplo de Deus. Deus, Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Nós somos convidados também a descansar, trabalhar 6 dias e descansar 1. Os judeus fazem isso, né? Eles usam o sábado, né? Então os judeus, eles usam o sábado, que é o 7º dia para descanso, né? Só que para nós cristãos, passou a ser domingo. Por quê? Alguém lembra? Por causa de Jesus, por causa da ressurreição. O domingo ganha um novo significado para a gente. Ele passa a ser o 8º dia, o dia da plenitude de tudo, né? Então ele é o 8º dia. E é por isso que nós guardamos o domingo, que é o nosso também primeiro dia da semana. O domingo, o dia do Senhor, é guardado desde a época dos apóstolos. Inclusive tem referência várias, tem umas 3, 4 referências na Bíblia. Outro dia eu e o Gustavo, a gente estava debatendo sobre isso, né? Tem umas 3, 4 referências sobre o domingo na Bíblia. Então, o testemunha de Jeová, como é que chama? Os adventistas do 7º dia, eles não pegaram essa transição, eles não entendem essa transição. Eles guardam o sábado, como os judeus. No domingo é celebrada a Eucaristia, que é o centro de toda a nossa vida cristã. E por isso é dia de preceito. Todo domingo é dia de missa. Todo domingo é dia de guardarmos esse dia para Deus. Tudo bem? Todos estão a par disso? Se você não tem, olha, eu não tenho condição de guardar no domingo, você pode participar no sábado, final da tarde. Por quê? Porque para o judeu, a gente vive uma cultura judaica. Lá eles não tinham relógio e a transição de um dia para o outro acontecia no pôr do sol. Então, o pôr do sol acontecendo já mudava o dia. Então, para o judeu, o domingo ele começa no pôr do sol do sábado. E aí, além do domingo, quais são os dias de festas que a gente tem, né? Que são importantes a gente guardar também. Preceito. Tem aqui a lista. Vou abrir todos. Depois, coloca no grupo. Boa. Lista. Eu vou colocar essa lista no grupo, tá bom? Fica mais fácil para vocês colocarem na agenda. Então vamos lá. Natal. Natal é feriado, é fácil de participar, não é não? Não tem problema nenhum. O que é dia de preceito? Todo mundo sabe? Quem não sabe, quem não entendeu o preceito aqui, é o conceito do preceito. É dia que a gente tem que guardar e vir à missa. É um dia de vir à missa, participar do santo sacrifício, tá? E também é um dia que aqueles que podem, nem todos podem, não trabalham e se dedicam à família. É dia do Senhor e dia da família, um dia de reunião, é um dia importante. Que os antigos tinham lá na casa da avó, macarronada com frango lá, que hoje em dia a gente já não faz tanto. Que é importante, tem um porquê. Aqui a gente tem que ver o porquê, o que está por trás. Exatamente. Fica aqui juntinho. Então vamos lá. Natal, dia 25 de dezembro, esse dia é fácil da gente guardar. Epifania do Senhor, que é dia 6 de janeiro, dia de Reis, tá? Esse dia ele é transferido para o domingo. Então, se cair numa quinta-feira, fica tranquilo, se vocês vão participar no domingo, tá bom? Que já é preceito mesmo, então tamo junto, tá fácil. A Ascensão do Senhor, que vai acontecer 40 dias depois da Páscoa, daqui a pouquinho, gente. Daqui a pouquinho, já foi o quê? Uns 15 dias? Não. Umas 2 semanas, né? Não sei quanto. Mas ele é transferido também para o domingo, tá?
Corpus Christi, nós temos um feriado. Corpus Christi sempre cai na quinta, 60 dias depois da Páscoa. Santa Maria Mãe, então esses 4 aqui para facilitar, esses 4 aqui é relacionados a Cristo. Tem 3 que é relacionados a Maria. Santa Maria Mãe de Deus, dia 1º de janeiro. 1º de janeiro é dia de preceito, dia da gente... É um feriado, fácil de ir. E aí tem gente que pula 7 ondinhas, que aí incorre lá no primeiro mandamento, e aí não vai na missa, que incorre no terceiro. Eu não estou aqui para acusar ninguém. Pelo amor de Deus. Aí tem Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro, ou seja, quando que Nossa Senhora foi concebida, né? Imaculada Conceição. Ela era imaculada na concepção, depois da concepção e até depois da morte. Isso. Assunção de Maria, quando ela foi assunta, quando Deus a levou para o céu. Tá? Isso daqui é dia 15/8, também transferido para o domingo. Então não precisa guardar essa data aqui não, tá fácil. São José, esposo de Maria, dia 19/3. Lembra daquela confusão que eu fiz entre 20 e 19? Depois outro dia eu vi, tinha 20, eu não sei por que estava no 20. Tem em algum lugar que tem 20. Um dia eu trago a explicação para vocês, viu? Mas também é transferido para o domingo. São Paulo Apóstolo e São Pedro, né? São os santos apóstolos São Paulo e São Pedro. É dia de festa junina. Festa junina é dia de ir para a missa também, né? Teve um erro de digitação, é 29/6. Perdão, erro de digitação. Transferido também para o domingo. E Todos os Santos, que é dia 1º/11. O feriado é no dia 2, que é dia dos finados, né? Um dia antes é dia de Todos os Santos. Dia dos homens, né? Para aguentar, né? Vamos lá. Isso aí, eu não estou aqui para acusar ninguém, mas isso aí também não é legal. Ela é santa. Vamos lá. Uma coisa que eu queria colocar aqui, que é questionamentos, sempre tem esse questionamento, tá? Cumpre o preceito de participar da missa quem a ela assiste onde quer que se celebre, em rito católico. Então é importante que seja uma missa em rito católico, não pode ser um rito ortodoxo, não pode ser um culto, não resolve, culto não resolve, tá? Tem que ser rito católico, quer no próprio dia festivo, ou seja, quer no domingo ou qualquer uma daquelas datas, quer na tarde do dia antecedente, ou seja, no sábado também. Vamos supor então que eu vou num casamento e esse casamento teve uma celebração da missa também, que acontece, pode acontecer. Isso foi no sábado à noite, porque depois tem a balada do casamento, né? E eu participei da missa. A missa, ela vai ser um pouco mais customizada, né? As leituras vão ser diferentes. Aliás, vocês sabem que as leituras são todas elas padronizadas, né? No mundo inteiro. Só que no casamento acontece o quê? Acontece que, poxa, o casal, né? Vamos dar assim uma ajustadinha. Pode ser feito isso. É válido ou não é válido para cumprir o preceito do domingo? É válido. É um rito católico? Sim. Está acontecendo no próprio dia? Não, mas está acontecendo na tarde do dia antecedente? Sim. Então está valendo. Tudo bem? Para finalizar, podemos cultivar a vida familiar, cultural, social e religiosa. Que nem a Débora falou, nós somos convidados a isso, tá? Sempre estar com família, uma questão social, cultural e assim por diante. Devemos permitir o descanso aos nossos empregados quando possível. Lógico, o médico, o plantonista está lá, ele tem que atender, mas eu, um empresário, eu posso deixar de trabalhar, deixar de ganhar dinheiro no domingo por conta de Deus? Sim. E eu devo fazer isso com os meus funcionários também? Claro, principalmente, né, porque eles têm direito. Ok? Está fazendo sentido tudo isso? Está claro?
Próxima. Anota. Esquecemos a caixinha. A gente está doido para trazer uma caixinha aqui para vocês escreverem. Mas tem um copinho. Peraí, tem um copinho. Enquanto ela traz copinho, alguém tem alguma dúvida? É rápida, né? Porque eu já passei 5 minutos, só menos. Então é isso, gente. Terminamos, eu acho, né? Foi uma aula, foi excelente. Obrigado. Gente, aqui é igual a caixinha do Instagram, você não se identifica. Você pode colocar a sua dúvida e ninguém vai te julgar. Escreva aqui e deposite no copinho. Esse é o copinho da alegria. A gente semana que vem traz a resposta. É doido, né? É doido. Vamos levantar então? Fazer uma oração final? Não. Opa, peraí, avisos.